não quero atrapalhar, por favor. Desesperador. Eu perdi o meu óculos. A gente só dá valor quando a gente perde. Surreal. Todo mundo tem que ter essa experiência uma vez na vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna e aqui no canal eu trago a cada semana a rotina de um profissional, de uma carreira, um trabalho diferente para você que tem curiosidade em conhecer, que está pensando em arranjar algum tipo de trabalho ou alguma coisa para você ganhar uma renda, ou para quem está até pensando em quem sabe fazer uma transição de carreira e está procurando alguma coisa ali com a qual se identifica para trabalhar. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser um episódio extra, porque nós fechamos 20 episódios diferentes. Fazem 4 meses que o canal iniciou e passou muito rápido, mas assim, eu parando pra pensar, eu vi que eu tinha muita coisa pra falar, assim, muita coisa que eu queria dar meu ponto de vista, que ali no vídeo eu evito dar, porque eu quero que seja o mais neutro possível. É claro que o vídeo é feito da minha visão, com as minhas perguntas, né? Mas eu queria dar ali um pouquinho dos bastidores, contar algumas experiências, aprendizados que eu tive, porque cada vídeo eu aprendi uma coisa nova, eu conheci pessoas diferentes e tá sendo assim uma experiência muito engrandecedora. Então eu vi que ali nesse marco de 20 eu queria dar uma paradinha e vim aqui conversar um pouco mais diretamente. Então eu espero que você goste desse formato de vídeo e para já continuar apoiando o canal, fazendo ele crescer, para eu poder entrevistar cada vez mais pessoas, poder ir cada vez mais longe, né, literalmente, porque, né, para viajar a gente precisa ali de um apoio financeiro. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, porque vem muita coisa legal por aí. Deixa o seu like e comenta o que você quer ver aqui num dia na rotina, que tipo de profissão que você tem curiosidade em conhecer, algum trabalho, alguma coisa que às vezes você tem muita curiosidade e gostaria de saber como funciona, deixa aqui que eu vou adorar saber a sugestão. Então vamos lá, eu tô aqui com meu bloquinho de nota, deixei aqui o celular também para dar uma olhadinha em alguns pedacinhos de vídeo junto com vocês, mas queria começar dando uma visão geral. Assim, foram 20 vídeos em 4 meses, quase 5 meses. E o que eu percebi, no geral, foi que todo mundo falou com muito amor daquilo que faz. E principalmente eu percebi isso dos professores. Teve vários professores, assim, por coincidência. Tô falando de um assunto, né? Mas na verdade tô falando com o professor daquilo. Então teve vídeo de professora de surf, de professor de mergulho, professora de teatro, professor de mandarim, professora de artes. Acabou aparecendo muito aqui. E principalmente dessas pessoas, assim, de todo mundo, mas principalmente dessas pessoas, o quanto é genuíno aquilo, o quanto elas gostam de fazer e mais ainda de fazer, gostam de repassar aquele conhecimento, de ensinar aquilo para outras pessoas, para que aquela palavra se espalhe. Isso eu achei fascinante e eu tento trazer para mim, já fazia isso na verdade antes, mas cada vez mais tento trazer no meu dia a dia essa paixão por aquilo que eu tô fazendo. Inclusive aqui os vídeos do canal são assim, né? Eu vou, assim, sempre muito animada, sempre muito sem saber o que esperar. E sempre eu consigo me surpreender porque são experiências únicas e experiências que eu não teria, caso contrário, né? Caso eu não tivesse tido a ideia e a iniciativa de montar o canal. Então isso me deixa muito feliz, só para iniciar dando um panorama geral. Outro ponto que eu percebi foi muito do servir, pessoas que sentem muita felicidade, muito prazer e muita satisfação em trabalhar com alguma coisa que serve diretamente o outro. Claro que quando a gente tem um trabalho, a gente oferece um produto ou um serviço, sempre tá servindo alguma coisa, né? Mas eu quero dizer pessoas que trabalham diretamente com isso, então eu percebi principalmente com cozinha, né? Então, comidas e bebidas. As pessoas sentem prazer, né? A gente conheceu um bar de drinks e a gente conheceu um café e uma doceria. Então, são pessoas que sentem prazer e colocam amor naquilo, naquela coisa que vai ser literalmente consumida, né? Vai ser servida e consumida por outra pessoa. Então, eu acho que isso me lembra muito, assim, da minha infância, da minha mãe, da minha avó, que cozinhavam e... Sabe aquela coisa assim, comida de vó? Eu gosto da comida da avó, só a avó sabe fazer. Mesmo que todo mundo tenha receita, todo mundo tente fazer igual, não sai igual, porque eu acho que é o amor da pessoa que ela coloca ali que faz toda a diferença, sabe? Não sei se eu tô viajando muito, mas assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que todo mundo deve se identificar de alguma forma com isso, né? Seja porque o pai cozinha, a mãe cozinha, a avó, o tio, algum amigo, enfim. Eu acho que essa coisa da comida é uma coisa que todo mundo tem em comum, né? E
eu percebi muito nessa área aí, dessas pessoas que eu vi de perto trabalhando, né? E isso puxa um outro ponto dessas pessoas do servir, né? Que são muitas coisas ali dos bastidores que a gente não percebe, a gente nem imagina, a gente como cliente, né? Como pessoa que vai lá pagar e desfrutar daquilo, a gente às vezes não imagina todo o trabalho, todo o cuidado, todo o carinho que tem por trás. Isso eu percebi principalmente quando eu fui conhecer um casal que tem dois chalés em Leoberto Leal. O mundo da hotelaria, do Airbnb, as pessoas que fazem essa parte, né, hostel, enfim, tudo nesse nicho. Quanto de cuidado e trabalho por trás tem que ter para você chegar lá, né, na hora do seu check-in e tá tudo lindo, tá tudo organizado, tá tudo montado, tudo te esperando. De manhã você vai, né, aos lugares que oferecem café da manhã, você vai, o café da manhã tá lá, ou a pessoa vem te servir o café da manhã, e tá tudo lindo, maravilhoso, gostoso. É uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né, às vezes até não dá valor, não por não se importar, mas por realmente não ter a consciência daquilo. Então isso é um ponto muito legal, que eu percebo que o canal me propiciou e eu consigo daí repassar isso para outras pessoas que estão assistindo também. É a gente dar valor àquilo que a gente não vê, né? Não é só porque a gente não tá vendo que não existe, ou que não foi feito com carinho, ou que não foi pensado, né? Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente não percebe, é porque foi muito bem feito. Muitas vezes a gente dá valor, chama mais atenção o erro, o que tá ruim. Pensa até uma coisa que você já deve ter passado, alguma experiência que você teve. Se você vai, por exemplo, dar uma avaliação lá, que tem que dar 5 estrelas para alguma coisa que você fez, um restaurante que você foi. Se foi uma experiência boa, muitas vezes, às vezes tu esquece. Ah, foi bom, legal. Nem dá avaliação, né? Ou só dá 5 estrelas e é isso. Mas se é alguma coisa ruim, uma experiência ruim, tu lembra daquilo, tu conta pra todo mundo, tu desabafa com todo mundo, tu escreve lá, nossa, foi horrível, isso, aquilo. Uma coisa que eu parei pra refletir com isso foi o quanto as coisas boas, às vezes, muitas vezes passam batidas. Tanto é que tem aquela frase bem famosa, né, que a gente só dá valor quando a gente perde. Porque é isso, às vezes é uma coisa muito boa que sempre tá ali e tu não percebe. Mas aí quando ela falta ou quando ela vem errado, aquilo te incomoda muito. Então, o aprendizado seria parar e elogiar mais, sabe? Elogiar, colocar pra fora, jogar pro mundo também as coisas boas, as suas experiências boas, porque eu acho que isso gera um ciclo bom, um ciclo vicioso, entre aspas, mas bom, né? Ao invés de a gente estar sempre naquela coisa de reclamando e só ver o ponto negativo e que horrível que foi, tentar lembrar do lado que foi bom, ter as boas memórias. E é isso, né? Porque quando não é uma memória tão boa, ela é um aprendizado, mesmo que seja ruim. E aprendizado é sempre bom, né? Então, tentar ver as coisas do lado mais positivo. E falando em bastidores, já vou pegar aqui um pedacinho de vídeo pra gente assistir junto, porque eu literalmente fui ver o bastidor de uma peça de teatro, a convite de uma professora de teatro que eu entrei em contato, e foi uma experiência surreal, né? Eu, desde pequena, meus pais me levavam no teatro, então todas aquelas peças clássicas, né? Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, essas coisas todas, eu assisti muito quando era criança. E eu sempre ficava pensando, né? Nossa, mas como será que isso é feito? Como será que acontece? Eu sabia que tinha os atores, eu sabia que tinha, sei lá, cenário, maquiagem, mas como que funciona? E foi uma experiência surreal, foi incrível. É uma loucura, é uma bagunça, mas é aquela famosa bagunça boa. Então vamos dar uma olhadinha no pedacinho como é que foi. Aquele espelho clássico, né, dos filmes americanos, espelho de luz de bolinha, muito legal. A famosa vilã da novela. Se você não assistiu, você tem que ver esse vídeo, era uma peça sobre clássicos da TV e foi muito engraçado, foi muito divertido, a peça em si, né, e os bastidores, assim, é surreal, você tá ali, é surreal você ver tudo acontecendo. Eu consegui assistir 2 vezes a peça, uma de fora e outra nos bastidores. Então, ter esses 2 pontos de vista foi incrível, foi incrível. Tu vê ali, a pessoa, eram
relativamente poucos atores para muitos personagens, então os atores repetiam bastante, né? Eles trocavam bastante personagem. E aí, tu vê eles entrando e saindo de cena plenos, trocou de roupa, está lá pleno. Nos bastidores, meu Deus, é arrancar roupa e botar roupa e roupa não fecha e não sei o que. Gente, é muito engraçado. E eu tava lá morrendo de medo de atrapalhar, porque era um camarim pequeno até pra tanta gente que tava lá e a muvuca. E eu só ficava assim na parede, assim, me encostando, não quero atrapalhar, por favor. Mas, nossa, foi muito legal. Esse foi um dos meus preferidos, eu me diverti muito, foi muito engraçado. A peça tá aqui todo vapor, tu tá ouvindo, né? Gente, se tiver barulho atrás, é porque é verão, É verão, é praia. é evento aqui de um lado, evento aqui do outro, é a praia movimentada, é aquela coisa assim que daqui até o carnaval do ano que vem não É para. verdade. Nossa, esse dia que a gente foi gravar o vídeo do bar de drinks foi muito engraçado. Primeiro porque o Samuel, um beijo, Samuel do bar de drinks. Aliás, agradecer a todo mundo que até agora já topou, né, participar aqui do canal, por ter dado, né, esse voto de confiança em mim e na minha ideia. Mas, enfim, o Samuel é uma pessoa muito engraçada e ele tava preparando um evento, só que era em Jurerê, que é uma praia muito movimentada de Florianópolis, alto verão, era final de dezembro, foi final do ano passado. Então, tava cheio, a praia tava cheia, o dia tava muito quente. E assim, uma muvuca e festa no prédio do lado, festa no prédio do outro. Até tem essa parte do vídeo que eu falo, gente, desculpa pelo barulho, porque assim, tava um caos. Mas é aquela coisa, aquela bagunça boa. E outro ponto que, puxando o gancho, que eu pude explorar algumas coisas aqui de Florianópolis. Eu sou nascida e criada em Florianópolis, manezinha da ilha, famosa manezinha. Coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, mesmo tendo nascido e morado aqui a vida inteira. Essa parte, assim, também foi muito legal de descoberta da minha própria cultura, sabe? Um desses vídeos foi o Carnaval do Berbigão do Boca, que eu também nem sabia disso, mas é o Berbigão do Boca que abre o Carnaval de Florianópolis, que é um dos carnavais mais movimentados, assim, eu acredito, pelo menos do sul do país, né? Foi um evento muito legal, né? Eu conheci as meninas do concurso da Musa, do Berbigão do Boca, Musa do Carnaval. E também outra coisa que eu sempre quis ver foram aquelas fantasias de perto, assim, né? As fantasias do carnaval, aquele brilho, aquelas penas, aquelas coisas na cabeça, o salto gigantesco, sabe? Isso foi muito legal. Isso até me inspirou a depois desfilar numa escola de samba aqui de Floripa, né? Então, assim, fui numa aula, inclusive uma aula só de mulheres, e foi uma experiência incrível. Eu tinha ido muitos anos atrás, quando era adolescente, mas foi, sabe aquela aula de amigos que vai atrás, assim, no finalzinho do desfile, e foi uma coisa meio de última hora. Então, eu não senti tanto essa energia, assim, do carnaval, no sentido fantasia, sabe? Mas desse ano eu fui, né, muito inspirada por esse vídeo e por essa experiência do carnaval. E outra coisa que eu também nunca tinha feito e que aqui sempre teve desfile, claro, não tão grandes quanto Rio e São Paulo, mas aqui sempre teve desfile desde que eu era criança, desde que eu me lembro. E eu nunca tinha ido e eu fui com a minha prima e com uma amiga e foi muito legal. Assim, recomendo, todo mundo tem que ter essa experiência uma vez na vida. Esse vídeo da aula de surf é outra coisa. Florianópolis é uma ilha, certo? Cercada de praias, são 42 praias. E eu nunca tinha ido surfar, que é uma coisa assim muito comum aqui. Várias pessoas surfam, sempre tu vai na praia, tu vê surfista. E é uma coisa que eu nunca tinha feito, e muito por um trauma meu de infância, de ter medo de água, de piscina, de mar, enfim. E assim, não é que eu não entrava, porque agora eu entro, já conto essa história. Assim, até o joelho, no máximo até a cintura, piscina só quando eu dou pé. E também no mergulho, molhar assim a cabeça é uma coisa que me incomoda, o rosto principalmente. E eu fui esse dia, fiz a aula e a professora me convidou para fazer uma aula experimental. E eu demorei alguns meses para tomar coragem,
Mas eu fui, não foi no mesmo dia, foi em outro dia. E assim, foi desesperador, mas foi muito recompensador também por eu ter enfrentado aquilo, assim. Tava um dia muito, muito, muito calminho, o mar da Barra da Lagoa, que já é um mar relativamente calmo. Mas mesmo assim, cada ondinha que vinha eu ficava desesperada, mas eu subi na prancha, não consegui ficar em pé. Então ainda tenho uma meta de voltar e tentar fazer outra aula ou outras aulas até que eu consiga ficar em pé. Mas assim, só de eu ter enfrentado isso já foi uma experiência incrível e bem transformadora pra mim, assim, de como eu me enxergo. E isso pode fazer um gancho também com a aula de mergulho, que eu fui a convite de uma amiga que tava fazendo aula e ela falou: vamos fazer um episódio lá, vai ser super legal. E eu fui. Só que no mesmo dia o professor me convidou a fazer uma aula experimental e ele falou que eu não ia sair de lá sem entrar na piscina. E foi muito bom, assim, esse empurrãozinho, porque se dependesse de mim ia demorar mais uns meses, como demorou a aula de surf. Mas eu fui e eu demorei, tá? Eu demorei pra conseguir botar o rosto na água, isso que eu tava com máscara, mas eu consegui. E, inclusive, eu comecei a fazer o curso de mergulho porque eu achei uma coisa incrível, fascinante. E outro ponto, né? Florianópolis é uma ilha, tem vários pontos de mergulho. E assim, por que não? Por que não também explorar essa outra beleza natural? Uma coisa que eu acho que poucas pessoas até têm acesso. E eu pensei, meu Deus, se eu tô tendo essa chance, por que não? Um dia pretendo trazer imagens também de um dia de mergulho. Mas por enquanto eu estou fazendo curso, são várias aulas, vários treinos, aulas práticas, aulas teóricas. Mas tá aí uma coisa que o canal me trouxe, que foi desafiar esse medo de água. E também estou fazendo aulas de natação em casa, tenho uma piscina em casa e já consegui atravessar sozinha a piscina nadando. Não sou a melhor nadadora do mundo, nem vou me tornar a melhor nadadora do mundo, mas é um desafio aí que estou vencendo por causa do canal. Então, mais uma experiência, mais um aprendizado. Aqui tem experiência. Pescaria é isso. Já garantimos no berbigão. Se não der no camarão e no peixe, o pastel e o ensopado já tem com arroz. É isso aí. Falando em mar e Florianópolis e cultura, manezinha, eu fui acompanhar a Vanessa, uma pescadora tradicional da ilha, lá do Ribeirão da Ilha, no sul. Gente, que pessoa engraçada, que pessoa maravilhosa, que alto astral. Nossa, eu ri tanto com aquela mulher, mas eu ri tanto, assim, além de muito divertida, né? A lição que ficou foi experiência que você pegou. Você sempre pegou experiência. Você pode não ter pego um peixe, mas você pegou experiência. Então, assim, é outra coisa, né, que eu tive a chance de conhecer, que, assim, como eu cresci aqui, o colégio fazia passeios até as partes, né, assim, Sambaqui, Ribeirão, enfim, as partes mais tradicionais, mas nunca, assim, uma coisa tão a fundo, literalmente, de experimentar ali a pesca artesanal. E foi muito legal, um dia, assim, eu acho que esse foi um dos dias que mais superou expectativas. Eu sabia que a gente ia lá tentar pescar, mas eu não sabia direito o que era, como que era. E foi um dia incrível, assim, sensacional. Também nunca tinha experimentado berbigão, por um pouco de preconceito, eu confesso. Por ser um bichinho ali um pouco pegajoso, eu sou meio chata com texturas. Mas também acabei gostando, então assim, mais uma experiência aí pra conta, muito divertido, eu amei. Inclusive, nesse dia, eu perdi o meu óculos. Hoje eu tô de lente de contato, mas eu uso óculos e eu tenho um grau muito alto, tem mais de 7 graus, 7 alguma coisa. Pra quem não tem noção, eu enxergo só 10 centímetros, menos até, na frente do meu nariz. Mais que isso, é tudo um borrão colorido, então eu não enxergo sem óculos, basicamente. E a minha sorte foi que eu levei o meu óculos de sol, que também tem grau. Então, assim, era um dia que tava com muito vento, e ela tinha dado um chapéu pra gente, pra proteger bem o rosto aqui, né, o ombro. E eu tava com o chapéu em cima do meu óculos. Só que bateu um vento de trás, e o chapéu tinha uma cordinha
e puxou a alça do óculos e o óculos caiu no mar e a gente se tacou no mar pra tentar pegar. E eu tava com o microfone molhou e estragou. Assim, peguei no perrengue, mas eu falei antes, né, de tentar ficar sempre com as boas memórias. Tanto até que se eu penso nesse dia, a primeira coisa que vem é: meu Deus, como ela é engraçada, como foi um dia divertido, ainda bem que eu passei protetor solar, porque tinha muito sol, e deu tudo certo. E depois vem, poxa, mas que perrengue do óculos e do microfone. Mas no fim, eu acho que isso vira história pra contar, né? Tanto é que eu vim aqui fazer um vídeo só sobre isso, sobre histórias e aprendizados e um pouco dos bastidores de como foi. Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais. Se tiver mais alguma dúvida que talvez tenha ficado e eu não tenha respondido, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ver e vou tentar responder, ou quem sabe eu trago outro vídeo mais aprofundado, caso seja um tema um pouco que demande um pouco mais de tempo. E se você gostou, de novo, eu peço para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E eu espero que continue aqui acompanhando o canal, pra gente poder ir crescendo juntos e trazer cada vez mais pessoas e histórias aqui pro canal. Um beijo, até a próxima!